Olá! Estava eu aqui meditando numa mensagem, hoje, 1º dia de fevereiro de 2025. Uma mensagem, né, para nós iniciarmos este mês, para nós termos ali um ponto de partida, vamos dizer assim, né? Para todos os dias nós temos que ter o ponto de partida a palavra do Senhor. E então, para hoje, como também é mais um dia e, coincidentemente, é um dia que se inicia mais um mês, o Espírito Santo me levou até a parábola do semeador. A parábola do semeador fala ali sobre o semeador que saiu a semear, né? O próprio Senhor, que é a semeadura, a semente, é a palavra do Senhor, é a palavra de Deus, é a nossa Bíblia, e ele saiu a semear. E aí conta de vários trechos, né, onde esta semente caiu e como que foi ali a produção ou não de frutos, como que foi a semeadura. E no final, ele traz ali então um exemplo ótimo em que a semente caiu num bom terreno e ali ela produziu, né, com fé, com esperança, ela produziu o melhor fruto. E aí eu pensei, para nós produzirmos este melhor fruto, nós queremos ser, né, esta boa terra que recebe a palavra de Deus, que é a semente. E a palavra de Deus, aí o Senhor me fez lembrar, é a minha palavra, é o que está escrito na minha palavra. E isto vai produzir frutos quando nós aguardamos, levamos conosco, e ela vai produzir o quê? Frutos. Frutos de fé, frutos que nos renovam, que nos trazem esperança a partir da perseverança naquela palavra. E aí, bom, você aí que já experimentou o fluir do Espírito Santo, você sabe que ele te leva para outros lugares, como diz a palavra, né? Ele escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E aí o Senhor me levou ao Espírito Santo, aonde diz, né? Aonde fala um pouco sobre o Espírito Santo, que esta palavra, não é, para ela frutificar na nossa vida, a palavra do Senhor, ela tem de ter um entendimento, uma clareza no Espírito Santo para nós. Os próprios ali que andavam com Jesus, os seus discípulos, quando não entendiam, e nesta parábola mesmo do semeador, eles não compreenderam muito bem, o Senhor Jesus então os ensinou, explicou para eles o que significava aquela parábola, o que ele estava tentando dizer. Mas hoje, para nós, ao lermos a palavra do Senhor, ao escutarmos a palavra do Senhor, quem que nos ajuda, quem que nos explica quando nós estamos com dúvida, quando nós não entendemos, não compreendemos? Muitas vezes é quem? É uma pessoa, não é verdade? Muitas vezes é uma pessoa, é aquela que trouxe a mensagem, aquela que trouxe a palavra para você, seja ali um irmão, seja um colega de trabalho que muitas vezes compartilhou com você uma mensagem da Bíblia e ele traz as suas explicações daquela mensagem, seja alguém que está no púlpito, pastor, reverendo e diácono, discípulo, enfim, né? Missionários, quem tiver ali também dentro da casa do Senhor, né? Falando da palavra de Deus, geralmente são estas pessoas, são pessoas. Mas o Senhor falou comigo. Na minha palavra está escrito. O Senhor Jesus disse que ele deixaria após a sua morte um consolador. Ou seja, no lugar do Senhor Jesus, que explicava a parábola e as palavras de Deus aos seus discípulos, nós não teríamos mais Jesus conosco. E então, quem estaria conosco no lugar do Senhor Jesus para nos explicar acerca da palavra, acerca do que o Senhor Deus deixou escrito, seria o Espírito Santo. E isso está lá em João 14, versículo 26 ali, em que diz que o Espírito Santo nos ensinaria acerca de todas as coisas e nos faria ainda lembrar da palavra de Deus. Ou seja, o Espírito Santo te ensina aquilo que está escrito na palavra, se você assim o buscar, se você assim quiser explicações, não é verdade? Porque, como bem vimos na parábola do semeador, depois você leia, a parábola do semeador está em Lucas, no capítulo 8, do 4 ao 16.
tá? A passagem em que, do 4 ao 15, perdão, a passagem que caiu em terra boa e tudo está no último versículo. Mas antes ali, e um pouquinho depois, os discípulos não estavam entendendo. Então Jesus explicou. Mas hoje nós não temos alguém que explique a altura de Deus, né, como Jesus explicou, a não ser o Espírito Santo. Portanto, nós precisamos perguntar ao Espírito Santo, nós precisamos estar com o Espírito Santo, querer Ele na nossa vida, aceitar Ele para que Ele nos instrua e nos dê a revelação acerca de tudo, como o Senhor Jesus mesmo disse lá em João 14, 26, que Ele estaria no lugar de Jesus aqui para nos auxiliar. Não é errado você perguntar um entendimento ou querer explicações de alguém, não. Mas é errado você confiar mais nas pessoas em que você escuta do que no que o Espírito Santo está te revelando. Ou você buscar revelações de pessoas acerca da palavra de Deus, quando na verdade você deveria buscar o Espírito Santo para que te ensine. E o ensinamento que o Espírito Santo te dá, ele é o verdadeiro. É o que o Senhor deixou. Né? É a mesma coisa que eu fiquei encarregada de alguma coisa, de atender, por exemplo, para fazer um cadastro. E aí as pessoas vão procurar outras pessoas para fazer cadastro, sendo que a encarregada seria eu. Entendeu? Então, o encarregado disso é o Espírito Santo. Mas acontece que muitos de nós estamos confiando mais, indo buscar no homem e não no Espírito Santo de Deus. E até mesmo alguns estão se valendo mais das suas explicações, estribando aí no seu próprio entendimento, querendo falar da palavra de Deus, mas trazer o seu entendimento, os seus exemplos, o exemplo do fulano, o exemplo de não sei quem, para explicar aquela palavra, que eu não estou dizendo que é errado, não, mas eu acredito que não é a regra geral, que estes são casos específicos em que o Senhor mesmo, que o próprio Espírito Santo nos leva a trazer para explicar, mas eu acredito que não é regra geral, a regra geral é bem clara, que é buscar o Espírito Santo para te trazer entendimento acerca da palavra de Deus. Ponto final. E aí o Senhor me fez lembrar como nós confiamos muito, às vezes, no homem, no exemplo que o homem deu, que muitas vezes bate, está certo. No entanto, não foi o que deveria ser enviado, não foi pelo Espírito Santo, não foi enviado pelo Espírito Santo, e nós nos estribamos nesses entendimentos e deixamos de guardar a palavra de Deus. Primeiro lugar, a palavra de Deus fala que só Deus é verdadeiro e que todo homem é mentiroso. Lá em Romanos capítulo 3, versículo 4 ali, um pouquinho antes ou depois, ali falava sobre a circuncisão, né? Estava falando, e se perguntando, né, se alguém fosse incrédulo, se alguém não cresce na palavra de Deus, isso ia aniquilar a fidelidade do Senhor, o Senhor não seria mais conosco? E aí o próprio Senhor ele responde, né, através do apóstolo Paulo, dizendo que de maneira nenhuma. O homem erra. O homem diz coisas que não condizem com a palavra do Senhor. O homem fala e se enfada no falar. E lembrando que na multidão de palavras, isso está na Bíblia, não recordo agora o versículo e a passagem, enfim, mas você pode pesquisar aí. Na multidão de palavras há pecado. Eu acho que é lá em Provérbios, talvez. E nós nos enfadamos na nossa fala e nos esquecemos que devemos buscar o Espírito Santo para nos revelar. E que devemos guardar a palavra de Deus. E não o exemplo que a Vanessa deu. E não o exemplo que o fulano deu. E não, mas aquele caso foi bem isso que aconteceu. Olha o que a palavra diz e olha este caso. Fulano não está agindo desta maneira. Isso é amar a Deus? Não, isso não é amar. Isso não sei o quê. Isso, sabe? Tudo vaidade, como dizia Salomão. Porque o que importa é a palavra de Deus. E o Senhor declara isso e talvez a gente não está entendendo muito bem.
Talvez não, eu creio que não estamos entendendo. Nós devemos buscar o Espírito Santo para entender. Porque a palavra do Senhor também fala. Deixa eu ver, eu acho que eu anotei aqui. Que é em João, isso, João 14, 23. Fala assim: se alguém me ama, guardará as minhas palavras, e meu Pai o amará. E aí continua. Mas se alguém ama a Deus, guardará a palavra de Deus, não a palavra da Vanessa. Se alguém ama ao Senhor, guardará o que está escrito na Bíblia. Aquilo que a Vanessa falou acerca da Bíblia, aquilo que está escrito na Bíblia, bom, isso eu devo guardar. Agora, o que ela está ali trazendo de entendimento, talvez não seja tudo isso. Talvez possa ser, talvez possa não ser. Talvez em parte eu possa aproveitar, talvez em parte eu não aproveite. Eu quero dizer aqui que você não deve se estribar e colocar sua confiança no que o homem, no que a pessoa fala, mas sim na palavra de Deus. Então, tanto para aquele que fala, por exemplo, eu estou falando, devo cuidar o que estou dizendo. Se a palavra do Senhor é que está sendo colocada, sim, na visão de todos, para que as pessoas guardem esta palavra, como diz, guarde a palavra do Senhor. Guarde a palavra do Senhor. E não usar isso a meu favor, para justificar o meu exemplo, para trazer ali e endossar este exemplo, porque senão aquele que ouve vai ficar com o meu exemplo, vai ficar com aquela aplicação, vai ficar limitado, vai automaticamente limitar a palavra de Deus na vida dela. Porque ela vai acreditar somente no meu exemplo, ela vai colocar em prática aquele exemplo, ela vai fixar aquilo. Ah, mas em algumas vezes pode ser? Pode ser, mas estou dizendo aqui que temos que ter muito cuidado e que a regra geral não é essa. A regra geral, a palavra diz: o Espírito Santo vai nos trazer a revelação acerca daquilo que é certo e daquilo que é errado. E o Espírito Santo é para todos. Não é para mim, não é para você, não é para o outro pregador, não é para quem quer que seja. É para todos. E a palavra de Deus é que deve estar em destaque, e não aquilo que aconteceu comigo, e não o exemplo que aconteceu com fulano. Podem ser, são exemplos, vamos dizer assim, agora me esqueci, periféricos. Isso mesmo, são exemplos periféricos. Mas o central, na redação, nós temos a ideia central. E trazendo para cá, para a palavra do Senhor, a ideia central é a palavra de Deus. E não o que eu digo, e não o que eu penso, e não o que eu fiz, ou o que deu errado, o que deu certo. Deixa isso para a tua vida, no geral. Né? Que as pessoas percebam, fulano fez isso, mas ele age assim. Deixa para as pessoas analisarem a tua vivência, os teus exemplos, a maneira como você age, mas não seja você a dizer, mas eu ajo assim, e assim é conforme a palavra, isso. Não. Exalte a palavra. A palavra de Deus diz: se alguém me ama, guardará as minhas palavras. Ponto final. Leva isso na bagagem. E não os exemplos, e não os meus entendimentos, mas a palavra do Senhor. Porque automaticamente, quando eu levo a palavra de Deus comigo, pura, e é a mais eficaz, ela vai servir de escudo para diversas situações, porque ela vai ser ilimitada. Para cada momento, ela vai servir como um instrumento de Deus na minha vida, de maneira diferente. Tá? Por exemplo, aqui a caneta. Né? Ela serve para escrever, né? Foi feita para escrever. Mas vamos dizer que essa caneta é a palavra de Deus que eu levei comigo, uma parte, né, da palavra que eu entendi e levo comigo. Quando chegar o momento de usar esta caneta, né, mesmo que eu não tenha uma outra bagagem específica, por exemplo, vamos supor, para mexer um café, tá? Um exemplo bem simples, para mexer no café. Mas eu não tenho a colherinha, ainda não tenho. Ou seja, não tenho ainda aquela palavra para aquele momento. Mas o Senhor já me deu outra que eu posso usar. Isso aqui é de escrever, mas dá para mexer.
sei lá, se não for café, uma tinta ou alguma coisa que você tem que mexer, enfim, a caneta pode servir de instrumento. Então, ela não se limita a somente aquilo que eu achei que ela se limitava. Então, quando nós trazemos entendimentos, é isso que eu quero trazer aqui para você, quando nós trazemos os nossos entendimentos, os nossos exemplos, eles muitas vezes servem sim, mas nós temos que ter o cuidado para que eles não sejam maiores do que a palavra de Deus, para que eles não limitem o poder de Deus na minha vida e na vida daqueles que escutam. Porque a palavra do Senhor, ela é ilimitada e ela é atemporal. E ela é viva, tá? Ela não está morta, ela é viva e eficaz. A própria palavra declara, procura aí onde diz, a palavra do Senhor é viva e eficaz. Depois eu deixo talvez na descrição aqui. Então, nós não podemos limitar. Guarde a palavra de Deus, tá? Você que é ouvinte, alguém vem trazendo a palavra, mas enche ali de tanto arranjo, de tanto elementos periféricos, que às vezes você esquece a palavra. Você não retém a palavra, você retém os exemplos, você retém o entendimento daquela pessoa. Então, você que é ouvinte, procure reter a palavra e peça ao Espírito Santo que te dê a revelação certa. E você que fala da palavra de Deus, que anuncia as boas novas, tome cuidado para que você não levante a sua bandeira, os seus exemplos, os seus motivos periféricos, né? Os seus segmentos e esqueça a palavra de Deus, porque nós temos que exaltar a palavra. É preferível que você só leia o versículo e não fale nada. Assim a pessoa vai guardar a palavra e o Espírito Santo vai revelar para ela. Mas quando nós trazemos os nossos entendimentos, prejudicamos não só a nós, mas também ao outro, se este outro não estiver bem firmado e não ter o entendimento de que a palavra de Deus é que importa e que o Espírito Santo é quem revela. Então eu deixo essa mensagem aqui para fevereiro, para que a gente venha pensar, falar menos de nós, menos dos nossos exemplos e mais da palavra de Deus, sem subterfúgios, sem periféricos, sem alegorias. O próprio Senhor Jesus falava aos seus discípulos e quando eles tinham dúvida, ele explicava. E o próprio Senhor Jesus disse que iria partir, mas que deixaria no lugar dele o Consolador, o Espírito Santo, que iria nos ensinar então, nos dar explicações acerca da palavra. Portanto, não se estribe, e cabe aí esta mensagem que muitas vezes esta palavra é viva em outras áreas, mas nesta também ela é viva e eficaz. Não se estribe no seu próprio entendimento, mas na palavra de Deus. Ame ao Senhor, amando e exaltando a sua palavra, e não aquilo que você encontra. Porque aquilo que fez sentido para mim agora, pode não fazer para o outro naquele momento. Mas a palavra, ela sim, ela vai fazer efeito em todos os tempos. Que Deus te abençoe e um ótimo mês de fevereiro. Busque o Espírito Santo, leia a palavra e o Senhor será contigo. Até mais.